Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como vocês estão vendo, então, o tema da nossa aula de hoje é sobre o texto dos evangelhos. E eu coloquei o título de uma maneira muito simples, perguntando se são verdadeiros os textos dos evangelhos. Nós vamos ver com um pouco mais de detalhe o que quer dizer ser um texto verdadeiro. Em que sentidos um texto pode ser verdadeiro? Um texto pode ser verdadeiro em vários sentidos diferentes, e a gente vai ver isso. Mas por que a questão é importante? Que nos importa saber se os textos dos evangelhos são verdadeiros. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nesse trecho mesmo, ele vem, antes de dizer isso, ele vem descrevendo as testemunhas da ressurreição. É, por exemplo, nesse trecho que São Paulo diz uma coisa que é só ele que diz, e é só por ele dizer que a gente sabe, que Nosso Senhor apareceu a São Pedro, apareceu primeiro a Pedro, como ele diz. E depois a tal, e ele diz, e por último a mim como um aborto. Então, como é que tem gente entre vós que diz que não há ressurreição dos mortos? Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E essa é, digamos, uma questão que nos importa muito. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E é verdade, se ele não ressuscitou, ele não era Deus, vã é a nossa fé. E enquanto São Paulo tinha essa convicção de que Cristo ressuscitou, porque ele conhecia várias pessoas que viram, e porque a ele mesmo Nosso Senhor apareceu, a nossa maior prova documental de que Cristo ressuscitou, há outras provas. A expansão rápida do cristianismo, tem uma porção de coisas. Mas a nossa prova documental é o texto do Evangelho. O nosso texto histórico sobre a ressurreição é o texto do Evangelho. Então, para nós, tem uma importância enorme a historicidade do texto. Esse texto do Evangelho que conta que esse homem ressuscitou mortos, curou cegos de nascença, ressuscitou depois ele mesmo, ressuscitou a si mesmo. Esse texto é um texto histórico, ele diz uma coisa que realmente aconteceu, porque se ele é, como se diz hoje em dia, uma elaboração tardia das comunidades que vão mitificar a vida desse homem, então a nossa fé é vã. É a conclusão a que chegaram milhares, acho que milhões na igreja, e abandonaram a fé. Porque eles foram ensinados que os textos do Evangelho são não históricos, que eles contam coisas que efetivamente não aconteceram. Então, essa pergunta para nós é extremamente importante. Porque todos nós teremos, em algum momento da nossa vida, tentações contra a fé. Então, digamos, essa base sobre a qual se assenta a nossa fé é extremamente importante. São Tomás diz que a Santa Escritura está ordenada especialmente por Deus a manifestar as verdades que são necessárias à salvação. Então, é na Santa Escritura que nós vamos, principalmente, encontrar essas verdades.
para isso, nós precisamos saber. Ela conta uma coisa verdadeira ou não? Para que eu possa explicar melhor o que é um texto verdadeiro, eu pus aí a foto do Lando, eu me lembro bem da primeira aula com o novo professor de história que eu tive no dia 6 de março, não, acho que 7 de março de 1972. Se não me engano, não houve aula de história na segunda-feira. A primeira aula do novo professor de história foi no dia seguinte, terça-feira. Entrou aquele professor espantoso que entrava fazendo o sinal da cruz e que pela primeira vez na vida era capaz de nos interessar por história, de nos fazer interessar por história. Um dia eu conto para vocês os detalhes das aulas de história que eram dadas no colégio por causa das metodologias. Naquele tempo não se falava assim, metodologias ativas, que a gente tinha que fazer reuniões em grupo para aprender história. Então, a professora não dava aula. Bom, mas chegou o novo professor de história e eu me lembro da primeira aula. Ele definiu história e eu me lembro bem que ele citou Heródoto, dizendo que a história é a mestra da vida. E aí, já em seguida, ele deu as fontes da história. Então, falou dos documentos escritos, dos monumentos, de uma porção de tipos de documentos históricos, e nos falou, nos disse, explicou para nós, crianças de 15 anos, de um colégio público, que em todo documento histórico é necessário verificar, para que ele possa ser mesmo um documento histórico, ele precisa se analisar a autenticidade e a veracidade. São as duas coisas que nós vamos analisar no texto do Evangelho. Algo, para ser documento histórico, tem que ser, para ser um documento histórico veraz, importante, um documento histórico sobre o qual possam realmente se basear conclusões. No caso aqui, basear-se a nossa fé. Ele precisa ter duas características. Ele precisa ser autêntico e ele precisa ser veraz. O que é autêntico e o que é veraz? Vou dar um exemplo muito simples, que eu já dei na outra aula que eu dei sobre este mesmo tema. Eu já tive trabalhando em minha casa várias pessoas, normalmente nordestinas, que tinham registradas nas carteiras de identidade delas uma certa data de nascimento. E frequentemente, mais de uma vez, mais de duas, mais de três, aconteceu delas falarem, mas não é. O meu aniversário é dia tal de tal, e não o que está escrito aí. Porque a gente morava no sítio, era difícil ir à cidade. Meu pai só ia de vez em quando. Quando ele ia, ele já registrava todos os filhos. Ou registrava vários. Mas como havia multas, dependendo do tempo que tinha passado, então ele inventava uma outra data, ou para não haver multa, ou para a multa não ser tão pesada. Então, as datas eram falsas. Essas certidões de nascimento, nas quais foram baseadas os RGs que chegaram na minha casa, eram certidões de nascimento autênticas? Sim, elas eram autênticas. Elas tinham sido exaradas pela autoridade competente, na forma correta. Elas eram autênticas certidões de nascimento. Elas eram verazes? Não. Elas não contavam a verdade. Elas contavam uma mentira. A dona Maria da Silva, filha do seu José da Silva e da dona Benedita da Silva, não tinha nascido em 18 de março de 63, mas em 15 de julho de 62. Então, embora fossem documentos autênticos, não eram documentos verazes. Para nós, do nosso ponto de vista, é importante saber se os evangelhos são documentos autênticos. O que isso quer dizer?
os evangelhos, aquele evangelho de São Lucas, foi efetivamente escrito por um médico Lucas, que viveu no primeiro século e conheceu todos os discípulos de Cristo e efetivamente entrevistou aquelas pessoas? Ou o padre Jacinto conta que na faculdade dele, quando eventualmente, não na PUC, numa outra que ele fez, agora me esqueci de quem que é. Mas eventualmente quando se lia um evangelho, se falava assim, evangelho segundo a comunidade de Lucas. Querendo dizer que não foi Lucas que escreveu o evangelho, mas que foi depois de um grupo mais tardio que inventou aquele texto e o atribuiu a Lucas. Então eu preciso, em primeiro lugar, para os evangelhos terem para nós valor de testemunho histórico, eu preciso, em primeiro lugar, saber se eles são autênticos. Então, autêntico, Edu, eu já disse, mas vou repetir, quer dizer, se aquele documento, ele foi escrito por quem está dito que ele foi, no tempo que está dito que ele foi escrito, se ele, de fato, é um documento que goza da autenticidade. E, em segundo lugar, bastaria isso para a gente poder basear nossa fé no Evangelho? Não. Não basta ser autêntico. Nós precisamos poder averiguar se além de autênticos, os textos dos Evangelhos são verazes. Será que eles dizem a verdade? Porque a certidão de nascimento que nós examinamos era autêntica, mas não era veraz. Ela continha uma mentira. Eventualmente, o texto do Evangelho poderia ser assim também. É autêntico. Foi escrito por aquelas pessoas, mas não é veraz. As pessoas inventaram o que elas escreveram lá. Então, é isso que nós vamos examinar nesta aula. Se os evangelhos têm características que permitam defender a sua autenticidade e se eles têm características que permitam defender a sua veracidade. Ficou clara a postulação do problema? Sim, ficou? Ótimo. Nós vamos começar comparando os evangelhos históricos segundo a doutrina tradicional, os evangelhos históricos não, a historicidade dos evangelhos segundo a doutrina tradicional e segundo a doutrina modernista. Eu pus aqui doutrina modernista, mas é um pouco anacrônico o termo. Porque não é que é a doutrina modernista dos modernistas lá atrás, condenados por São Pio X. Não é isso. É uma doutrina que penetrou na igreja e que hoje é defendida widespread. Todo lugar. Todo lugar vocês vão encontrar pessoas para defender isso. Até mais recentemente tem um movimento em sentido contrário. Mas, digamos que isso aqui é aquilo que, não sei se eu posso dizer a maioria pensa, mas, enfim, é muito espalhada essa doutrina. Então, segundo a doutrina tradicional, São Mateus foi escrito na Judeia, em hebreu, por volta de 60 anos depois de Cristo, ou seja, menos de 30 anos depois da morte de Nosso Senhor. Quem são os testemunhos? São Clemente, não sei se vocês lembram, mas São Clemente foi secretário de São Pedro, é o terceiro papa depois de São Pedro, né? Eles estão no texto da missa, Lino, Cleto e Clemente. São Lino, São Cleto e São Clemente, os três foram secretários de São Pedro. São Lino foi escolhido por São Pedro para papa, era secretário dele, e os três vão ser mártires e vão se suceder na cátedra de São Pedro. Então, São Clemente, ele que dá essa informação, que chega a nós, não diretamente em nenhum texto de São Clemente, há poucos textos de São Clemente, há uma epístola dele, há alguns decretos. São Clemente foi o primeiro papa
que fez um decreto obrigando as mulheres a usar véu na igreja. Já naquele tempo havia um grupo de tendência gnóstica que dizia que as mulheres tinham um contato direto com a divindade e não deviam usar véu na igreja por causa disso. E São Clemente vai fazer um decreto obrigando o uso do véu na igreja. Mas não há esse testemunho de São Clemente quanto à autoria de São Mateus e o tempo em que o Evangelho de São Mateus foi escrito, nos chega via Eusébio de Cesareia. O Evangelho de São Marcos, ao contrário, teria sido escrito em Roma, mais ou menos pela mesma época, 59 ou 60 depois de Cristo. E ele é um texto que é considerado ter sido o primeiro deles. Diz que só 30 dos seus versículos não estão ou nem em São Mateus, ou em São Mateus, ou em São Lucas. Então, como se os outros tivessem um pouco usado o texto de São Marcos para escrever. O que não seria de estranhar, porque, segundo a tradição, o texto de São Marcos tem como fonte São Pedro. E São Pedro, claro, era uma testemunha muito importante. Não é de espantar que os outros quisessem usar nos seus relatos um texto que tinha como fonte São Pedro. São Lucas teria sido ou escrito em Antioquia, na Caia, ou em Roma, não é certo, por volta de 64 ou 65 depois de Cristo. Santo Irineu diz que foi depois da morte de São Paulo que São Lucas escreveu. São Paulo foi morto em 64. E esse é o testemunho de Santo Irineu. São João teria escrito em Éfeso por volta de 90 depois de Cristo. São João vai escrever a pedido dos bispos, de um grupo de bispos, agora me escapa de que região? Eu sei, mas não me lembro. Mas de um grupo de bispos que pede que ele escreva para contrabalançar, para contestar a influência dos gnósticos. Então, São João vai ter com o seu objetivo, com o seu evangelho, esse objetivo. Então, segundo a tradição, quem são os autores desses 4 evangelhos? São aqueles mesmos que são afirmados como autores pela tradição, às vezes pelos textos. E os evangelhos são, portanto, documentos plenamente históricos. Eles, como diz o nosso caipira, o caos eu conto como o caos foi. Os evangelhos fariam isso. Eles contariam as coisas como aconteceram. Essa é a doutrina tradicional. A partir do Bart Ehrman, que vai ter uma influência enorme na igreja, ele vai dizer que os textos dos evangelhos foram escritos 6, 10 e até 19 gerações depois. E aí eles vão criar a teoria do telefone sem fio. Conforme a coisa ia sendo contada, ia sendo deturpada, de tal forma que se chegou a uma deturpação completa. Por que é importante para aqueles que querem negar a historicidade do Evangelho dizer que ele não foi escrito na época, mas que foi escrito muito tempo depois? Porque uma coisa que se sabe em historiografia, e até é um dos argumentos que está pela veracidade do Evangelho no Dicionário de Teologia Católica, que considera as datas tradicionais, de que só é possível convencer largamente um grupo de que um evento falso ocorreu, ou de que não ocorreu um evento verdadeiro, mais ou menos 4 gerações, 100 anos depois do evento. Por quê? Porque, digamos, se eu quisesse convencer o Luiz de que
quando nasceu meu pai, não havia automóveis. Mais ou menos 100 anos atrás nasceu meu pai. Papai nasceu em 24. Não havia automóveis. Ora, o Luiz não estava vivo nessa época. Então, poderia ele ser convencido desse evento? Hoje, com o Google, não dá. Mas digamos que não houvesse Google, né? Que Google é de ontem. O Luiz só poderia ser convencido de um evento não sendo possível ele conhecer testemunhas que tenham contato com alguém que viveu naquele tempo. O Luiz, no caso específico, ele tem esse contato? Ele tem, ele conhece a Dona Célia. A Dona Célia nasceu na década de 40, não foi, Dona Célia? É. Mas os pais dela estavam vivos na década de 20. Ela pode perfeitamente saber se havia ou não havia automóveis em 1920. Eu peguei um exemplo bobo, mas uma coisa tão espantosa como ressurreições, curas de cegos, não dá para mentir, senão muito tempo depois do evento. Porque senão haverá gente para dizer, que loucura, é claro que não aconteceu isso. Imagina, meu avô me falou que não. Então, por isso que para eles é muito importante dizer que as coisas foram escritas muito tempo depois. E por isso, para nós, é muito importante provar que as coisas não foram escritas muito tempo depois. E que se elas foram escritas na época, se elas contivessem falsidades, elas teriam sido contestadas. Gente que estava sendo morta por ser cristã, era tão fácil escrever coisas, dizer, não, porque eles falaram isso, é mentira, tal, não sei o quê, todo mundo sabe que isso não aconteceu. Mas se foi escrito 200 anos depois, aí a situação é outra. Aqui é um texto dessas pessoas, onde então esses anônimos autores de língua grega, provavelmente fora da Palestina, 35 ou 75 anos depois dos eventos, que narram, tomam suas informações. Quer dizer, se eles... notam... Como é que eles inventaram? Onde é que ele... Então, porque para eles é a técnica do telefone sem fio. Foram contando, trocou tudo. Então, as histórias seriam as histórias inventadas pelas comunidades cristãs sem valor histórico. Mas quando eles contam, não, porque nasceu assim, aí estão inventando, estão mitificando coisas que eles estão fora da Palestina, inventando. Guardem esse dado, fora da Palestina. Isso é importante. Bom, então vamos ver primeiro a questão da autenticidade. É a primeira coisa que nós vamos examinar. Então, nossas duas perguntas são: os evangelhos são os documentos que dizem ser? Eles foram escritos por pessoas que viveram naquele tempo, enquanto as testemunhas ainda estavam vivas, para poder contestar sua veracidade? Isso vocês perceberam já que essa é uma pergunta extremamente importante. Eu vou dar primeiro alguns argumentos de caráter geral. O primeiro deles é a absoluta... Então, porque nós estamos pensando, alguém inventou? Inventou porque se a pessoa inventou para quê? Para fazer propaganda dessa religião que ela defendia. Para convencer as pessoas a aceitarem essa religião que ela defendia. Então, um primeiro argumento é um argumento de crítica interna. O que é um argumento de crítica interna? É quando eu analiso, sempre quando você vai analisar um texto, há argumentos de crítica interna e argumentos de crítica externa. O que é um argumento de crítica interna? É quando eu considero apenas o texto em si mesmo.
que é um argumento de crítica externa? Quando, por exemplo, eu comparo o que diz aquele texto com o que dizem outros textos da mesma época, ou com outro tipo de monumento. Não, aqui está falando que Jesus Cristo foi crucificado pelos romanos. Os romanos nunca crucificaram ninguém. Os romanos não matavam crucificando. Claro, estou inventando, todo mundo percebe, né? Mas vocês entendem que seria um documento, uma análise de crítica externa. O evento afirmado não combina com a realidade histórica. Vocês calculem, por exemplo, que dissesse que Zaqueu subiu num coqueiro. Tinha coqueiros lá, de onde que era Zaqueu? É de Jericó? Irmã? A senhora que é professora de catecismo. Onde é que nosso senhor estava chegando? Era em Jericó? Não me lembro onde era. Mas, enfim. Mas se dissesse isso, seria um documento de crítica, uma coisa de crítica, mas não tem essa planta nessa região. É inventado. Ficou claro o que é crítica interna e crítica externa? A minha primeira observação é de crítica interna, análise interna do texto. Eduardo, o que você acha? Não sei se você consegue refletir sobre isso. Os evangelhos são adequados ou inadequados como texto de propaganda? Você consegue refletir sobre isso? O que você disse? Adequado? Quem falou? Por que você acha adequado? Como é que normalmente tem que ser uma propaganda? Eu vou te vender um carro. Do que eu tenho que te convencer? Seria eficaz eu te dizer que se você comprar esse carro, você vai ter um monte de problemas na sua vida? Você acha que não ia dar certo, né? Ou se eu te provasse que o carro foi feito de uma maneira assim super atrapalhada, que houve uma porção de problemas, tiveram que trocar um monte de coisas. Isso ia te convencer a comprar o carro? Não. Vou te falar, Edu, normalmente a propaganda tem que te apresentar o produto que ela está te vendendo como uma ocasião de sucesso. Ela tem que te apresentar o produto como proveniente de uma coisa muito confiável e organizada. Por isso que, às vezes, as empresas não fazem propaganda do produto, fazem propaganda delas mesmas. Eu me lembro quando eu estudava na USP, 300 anos atrás, tinha, quando a gente saía, um outdoor que dizia, era um outdoor de... Como fala quando a gente faz os carros não poderem levar, não serem atingíveis por balas? Blindado. Era uma propaganda de blindagem de automóveis. Então tinha um super carro, a marca da blindagem estava escrito assim: a nossa tecnologia é alemã. Precisa dizer mais alguma coisa? Aquilo que eu falei, tem uma proveniência ótima. O produto apresentado é excelente. E o que ele vai te trazer? Felicidade. Pensando nisso, Edu, a gente tem que concluir que os evangelhos são inadequados como peça de propaganda. Porque começa uma perseguição logo no começo. O sucesso de Nosso Senhor, do ponto de vista humano, é zero. O povo dele não o aceita. Os chefes do povo não o aceitam. Mas digamos, eles são malvados mesmo, né? Mas são os discípulos que estão escrevendo para fazer propaganda. Mas nós somos ótimos, nós acreditamos nele, nós fomos valentes, nós fomos lá e o defendemos. É isso que acontece? Como é que aparecem os primeiros discípulos de Nosso Senhor? Gente que foge, gente que trai,
gente que se esconde. E é uma história completamente inadequada. E o que você vai conseguir se você aderir? Aí você vai ficar rico, famoso e amado? Não, está proibido ser cristão. Santo Estevão foi morto. Santiago foi morto. Todo mundo está fugindo. Então, são textos muito inadequados para a propaganda. Eles mostram, do ponto de vista humano, um grande fracasso. É verdade, esse homem ressuscitou. Ressuscitou para ficar todo mundo feliz e tranquilo? É um produto muito difícil de vender. Para que alguém ia inventar uma história dessas? Então, esse ponto de crítica interna é muito... tem uma coisa assim, eu vou fazer uma analogia. Quando a gente estuda filologia é uma ciência que estuda a linguagem, a história das palavras, mas trabalha muito com textos. Por exemplo, para fazer uma edição crítica, o comentário de São Tomás ao livro de Jó. Tem o manuscrito que está na biblioteca de Milão, tem o manuscrito que está na biblioteca de Amsterdã, tem o manuscrito na biblioteca de Paris. Eu vou juntar os três, comparar. E, claro, toda vez que você compara vários textos, vários manuscritos, o que você encontra? Diferenças. Sempre tem diferenças. Uma das regras para você escolher, aqui tem tal palavra, aqui está conversácio, aqui está conversio, e aqui está não sei o quê. Uma das razões, uma das maneiras de escolher a palavra, eu vou falar em latim clássico, porque foi assim que eu aprendi. A gente escolhe a lexio difficilior, a lição que for mais difícil. Por quê? A palavra mais difícil, porque é mais fácil que a pessoa copiando se enganou usando a palavra mais comum, mais corrente, do que ela se enganar pondo uma palavra de uso mais difícil. Até eu me lembro que eu notava isso, aqui a gente tem na Via Sacra antigamente, tinha um trecho do Evangelho. E falava, e aí Jesus foi rezar em Getsemane. E o texto diz que quer dizer lagar do azeite. Lagar é o nome como se chama o lugar em que se faz azeite. Mas a pessoa que digitou o texto não conhecia a palavra lagar. Então ela falou que quer dizer lugar do azeite. Ela trocou. Se eu fosse comparar dois textos, um ia estar escrito lagar e outro ia estar escrito lugar. Qual que eu tinha que escolher? Lagar do azeite. Por quê? Esse é o texto autêntico. Onde tem a lição difícil. Esse é o texto autêntico. Com o Evangelho acontece uma coisa, estou fazendo uma analogia, mas uma coisa um pouco parecida. O que conta é a lição difícil, é uma história muito complicada, é uma história muito inadequada para a propaganda. Ficou claro? Esse é a primeira coisa. Uma segunda observação, feita por alguns exegetas, são as profecias da destruição da cidade. Por um lado, há profecias da destruição da cidade nos evangelhos de Jerusalém? Há. Por outro lado, você está inventando uma história. Que se é inventado, Nosso Senhor não profetizou coisa nenhuma. Não é verdade? Foi tudo inventado. E aí você fala lá, você inventa lá que ele profetizou. E você não fala e olha como aconteceu? Se Jerusalém já tivesse sido destruída, a profecia é inventada. Eu estou escrevendo 100 anos depois. Estou inventando que aquele Jesus que eu estou inventando, que ele profetizava, curava, eu estou inventando que ele profetizou que a cidade ia ser destruída. E eu não escrevo no texto como efetivamente aconteceu?
Seria muito estranho, porque então, se foi bem depois, Jerusalém, que foi destruída no ano 70, já estaria destruída. A pessoa inventando a profecia poria naturalmente a realização da profecia. Como São Mateus faz com outras coisas. Ele fala, isso aconteceu porque estava dito que eis que o teu rei vem a ti montado num jumento. E ele fala, aconteceu. Ele entrou montado num jumento. A grande profecia para pôr era a queda de Jerusalém. E aí não há nenhuma referência ao evento. Aí tem um outro argumento, ainda de crítica interna, muito interessante, que está num livro que eu recomendo para vocês. Chama-se A Testemunha Ocular de Jesus. Tem tradução para o português. E é muito interessante. Tem estudos do Claude Tremontin. Eu até comprei um estudo mais sério dele, um original de 400 páginas. Nem me lembro mais em que língua, acho que em francês. Mas aí tive que ceder à minha incompetência. A maior parte está em grego, então eu não pude aproveitar. Mas esse livro, A Testemunha Ocular de Jesus, não é assim, é um livro de divulgação. E é muito interessante. E ele se dedica a mostrar como, assim como dizia a tradição, sob o texto grego, porque a gente só tem textos gregos dos evangelhos, não há nenhuma versão de texto do evangelho que não seja grego, nós só temos textos gregos. Mas ele se dedica a mostrar como, sob o texto grego do evangelho de São Mateus, existe hebraico. Entende como seria? Como se eu pegasse um texto escrito em português e fosse mostrando para vocês que aquilo é uma tradução do inglês. Por causa da escolha de certos vocabulários, por causa da colocação das palavras. Porque isso acontece. Mesmo um brasileiro, por exemplo, que fale bem inglês, provavelmente um especialista vai perceber que a língua original dele é português, por causa de certas escolhas. Certas palavras que, por exemplo, vão ser raras no inglês, mas são mais próximas da palavra portuguesa. Essas coisas são, digamos, relativamente fáceis de verificar para especialistas. E o Tremontin, ele dá vários argumentos, mostrando que tem hebraico sob o grego do Evangelho de São Mateus, um que eu me lembro particularmente, porque eu achei muito interessante, e que só um grande especialista em línguas dessa região podia descobrir, é o trecho tão discutido, em que Nosso Senhor diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o trecho é complicado por quê? Porque passar um camelo no fundo de uma agulha não é difícil, é impossível. Nosso Senhor estaria dizendo que é impossível os ricos se salvarem. Que seria uma coisa muito estranha, porque há vários ricos santos no Antigo Testamento. E Lázaro também era rico e era grande amigo de Nosso Senhor. Então, o trecho é sempre muito difícil, há muitas explicações, inclusive, que Nosso Senhor estaria se referindo a uma certa porta de Jerusalém, que era estreita e que era chamada de agulha. Há muitas explicações. O Tremontin, ele diz que, como vocês sabem, o hebreu
O aramaico, né, que era a língua que Nosso Senhor falava todo dia, mas são línguas de raiz hebreia, né, de raiz hebraica. É uma língua muito antiga. As línguas muito antigas, uma das coisas que acontecem conforme as línguas envelhecem é a perda das vogais. Toda língua mais velha tem menos vogais do que as línguas mais novas. É por isso, por exemplo, que em Portugal, o português de Portugal é muito mais velho do que o nosso. O que eu quero dizer com isso? Que o português de Portugal tem uma evolução linear. O português foi criado, apareceu por volta do século XI, XII, e em Portugal ele continuou evoluindo normalmente como uma língua evolui. E por isso vocês veem que o português de Portugal tem muito poucas vogais. Eles dizem, por exemplo, o meu nome, né, um dos meus nomes de solteira é Pereira. E meu pai sempre debochava de mim, meu pai que era português, sempre debochava de mim quando eu dizia que eu me chamava Pereira de Miranda. Porque ele dizia Pereira. Ele já tinha eliminado vários es, assim como o francês eliminou os es. Mesmo o Pereira, já não era Pereira, que nem a gente fala, o A bem aberto. As línguas, conforme elas envelhecem, elas tendem à medialização. Nós temos a vogal mais aberta a mais fechada U. Quanto mais uma língua envelhece, mais ela vai ficando só com a vogal média, vai ficando tudo que a gente vê muito no inglês, no francês, no português de Portugal. Por que nós aqui temos uma língua mais nova? Porque toda língua transplantada breca. Então, por exemplo, os japoneses de Bastos falam japonês do começo do século XIX. Se chegam japoneses hoje em Bastos e vêm as comunidades falando japonês, e lá tem muita gente que fala japonês, eles mantiveram a cultura, mas é como se nós encontrássemos gente falando a língua de Machado de Assis. Nós estranharíamos muito. Os japoneses do Japão estranham muito o japonês de Bastos, porque a comunidade transplantada para a língua. Então, nós continuamos falando português do século XVI. O Canadá continua falando francês do século XVII, porque a comunidade transplantada breca. Bom, isso tudo para dizer que o hebreu é uma língua muito antiga. Tem muito poucas vogais. E, sobretudo, não tem vogais. Parece que recentemente tem, né? Puseram lá uns pinguinhos no hebraico para dizer qual é a vogal. Mas o hebraico, as línguas hebraicas tradicionais não têm vogais na escrita, se escrevem só as consoantes. E, segundo o Tremontin, há um regionalismo nazareno em que a palavra corda tem exatamente as mesmas consoantes que a palavra camelo do hebraico. Então, o que Nosso Senhor teria dito com um regionalismo da terra dele é que é mais fácil passar uma corda no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. O que parece fazer muito mais sentido, não é? Por que pensar num camelo no fundo de uma agulha? Não tem nada, nenhuma relação. Mas uma corda é fácil de passar no fundo de uma agulha? Não. Mas é possível? É. O que você precisa fazer? Ela precisa se desfazer. Mas o que é importante? Então, São Mateus, de fato, escreveu em hebreu. Por que é importante ele ter escrito em hebraico? O que isso tem a ver com as datas? Marcos, você consegue ver, Marcos, o que isso tem a ver com as datas? Não, né? Muito difícil. E nós estamos falando, o livro do Tremontin, qual é? Porque o Testemunho de Jesus é outro autor, não é isso? Como é que é o nome dele? Caster? Casten e Mateus. Então, eles citam o Tremontin. O Tremontin é o que é o grande estudioso. O Tremontin é esse que está em grego, é isso? É esse que está em grego. Marcos, por que é importante saber que ele escreveu em hebreu? Porque a língua hebraica desaparece em 70.
Ninguém mais vai falar essa língua. Porque, fala assim, os judeus fugiram. Porque, claro, a cidade foi destruída. Fora dali, já ninguém mais falava. Os hebreus, em todos os outros lugares, falavam outras línguas. Quando eles saem da Palestina, a língua desaparece. Desaparece assim. Porque eles vão morar em lugares espalhados em que ninguém fala essa língua. Pode ser que em pequenos grupinhos eles falam um pouquinho entre eles, mas não haveria por que escrever uma obra nessa língua. Ainda mais para divulgação. São Mateus não... Porque pensem, nós estamos argumentando com alguém que diz, não foi São Mateus, foi alguém escrevendo 100 anos depois, fora da Palestina. Não tinha como escrever em hebreu. Primeiro que já era difícil alguém que soubesse hebraico nessa época. E depois, não tinha quem lesse. O hebraico tinha desaparecido. Com a destruição de Jerusalém, ele desaparece enquanto língua. Tá certo? E uma outra coisa, do ponto de vista interno, que também só hoje que a gente pode saber, por causa de estudos muito aprofundados, hoje em dia se estuda muito tudo. Há uma absoluta adequação em matéria de arquitetura, agricultura, botânica, cultura, economia, geografia, língua, lei política. Todas as referências que o Evangelho faz são absolutamente corretas. Vocês imaginem que eu resolvo hoje, mesmo com a internet, com a pesquisa que eu fizesse fazer, escrever um livro sobre a França do século XVII. Que chance eu teria de inventar adequadamente costumes, religião? Mas eu sou católica, eles também eram. Vou eu saber a procissão que tinha, como é que era a festa. Vocês entendem? E isso, todos os estudos modernos mostram que o texto do Evangelho é absolutamente adequado. Então, ele foi, de fato, escrito por pessoas daquela época, que estavam lá, que conheciam tudo. Provas de crítica externa. São duas, principalmente, que eu vou dar. Uma é o manuscrito 7Q5, de Qumran. Qumran foi descoberto... Eu sempre confundo Qumran com Kenoboskian. Um é 45, outro é 46, né? Acho que Qumran é 46, Kenoboskian é 45. Bom, enfim. Na década de 40 do século XX, foram feitas duas descobertas muito importantes. Em Kenoboskian, toda a biblioteca gnóstica, foi assim fantástico para Santo Irineu, porque Santo Irineu tinha passado a vida sendo acusado de ter inventado as doutrinas gnósticas e as ações gnósticas, e com a descoberta de Kenoboskian, tudo ficou comprovado, Santo Irineu tinha absolutamente razão em tudo que ele disse. E a outra é as descobertas de Qumran, que são muito importantes do ponto de vista de estudo da Sagrada Escritura. Em Qumran é um lugarzinho na Palestina, em que um pastor que jogou uma pedra para fazer uma cabra voltar, viu que a pedra fez um barulho esquisito quando caiu, foi olhar e viu que a pedra tinha quebrado um pote de barro que estava meio enterrado. Ele começou a desenterrar e descobriu uma porção de rolos de pergaminhos antigos. Alguns desses rolos de pergaminhos, não sei se por ele mesmo, se por outras pessoas, foram transformados em bolsas e começaram a ser vendidos em Jerusalém. E dois ingleses, em Jerusalém, viram aquelas bolsas com coisas escritas e ficaram espantados, eram especialistas, com antiguidade do tipo de letra, e perguntaram para aquelas pessoas de onde vinha aquilo. E eu acho que é essas duas são as maiores descobertas arqueológicas do século. Bom, claro, isso aí depois então foi parar nas universidades,
Eu até, para falar a verdade, não me lembro agora em que universidade, eu acho que provavelmente na Universidade de Jerusalém, estava o cetro Q5. E, porque quando as coisas foram sendo desenroladas, frequentemente, elas meio se desfaziam, ficavam pedacinhos. Um dos pedacinhos vocês estão vendo esse pretinho aqui? Esse é o 7Q5. Ele tem, se não me engano, 7 centímetros por 5 centímetros. É um pedacinho. E um especialista, um padre espanhol que eu conheci, mas deve ser de origem irlandesa, ele se chama O'Callaghan. Ele tem traduções da Bíblia, tem uma edição da BAC em grego, latim e espanhol, que é a responsabilidade dele. Era um grande especialista, um grande biblista, e ele estava estudando o 7Q5. É um caso que eu conheço muito bem, porque na década de 80 ele veio a São Paulo e eu fui assistir uma palestra dele. E até era o dia em que ele tinha recebido da polícia secreta de Israel uma análise de um aparelho complicadíssimo, porque os opositores dele diziam que o texto não era de onde ele dizia, porque faltava um pinguinho não sei aonde. E a polícia secreta de Israel, com esse aparelho, tinha achado o pinguinho. O pinguinho tinha estado lá, mas tinha caído a tinta, não sei. E ele estava extremamente feliz esse dia, por causa dessa confirmação. Mas o fato é que ele estava estudando esse trechinho e, pelo tipo de letra, pelo modo como estava escrito, os especialistas sabiam que era Sagrada Escritura. Então, ele estava querendo localizar o trecho na Sagrada Escritura. Aqui, vocês veem, aqui eu tenho a tradução, que aparece Genezaret. Então, ele começou por aqui, ele disse, procurar aonde no Antigo Testamento aparece o nome do lago. E procurou. Era ainda um tempo que não havia tantos computadores como hoje, não era. E ele não achou. E ele falou que ele ficou perplexo. Ele não encontrou em todo o Antigo Testamento, porque vocês entendem, tem que aparecer Genezaret e tem que combinar o que tem de texto para cima, o que tem de texto para baixo. Tem que ser um lugar em que dê para você obter esta combinação. E ele procurou e não achou. E aí ele contando que um dia ele se disse, meu Deus, será que é o Novo Testamento? E aí ele foi procurar e ele achou. Isso, de novo, Marcos, agora eu não vou te perguntar para não te constranger, mas é o mesmo argumento. Porque quando foi que os essênios enterraram a biblioteca? Os essênios enterraram a biblioteca na destruição de Jerusalém, em 70. Nesse livro, aí, né, Testemunha Ocular de Jesus, eu acho que é aí que ele conta que o rolo, eu não sei se é esse manuscrito ou é o do Magdalen, que estava, diga. Pois não. Os essênios, que eram os donos dessa biblioteca de Qumran, era um grupo religioso que, depois da Guerra dos Macabeus, eles se isolaram. Eles viviam em comunidades mistas e não tinham assim, nenhum contato com o mundo exterior. Há muitos estudos, mas é muito difícil saber exatamente qual era a doutrina deles, mas eles eram um grupo muito importante e eles tinham uma grande biblioteca e quando a cidade foi destruída, eles enterraram a biblioteca. Foi isso que Qumran descobriu. Então, isso aconteceu em 70. Então, em 70, havia uma cópia do Evangelho de São Mateus, já copiada como texto sagrado. 70 é menos de 40 anos depois da morte de Nosso Senhor. E já traduzida para o grego. Então, isso prova que o texto do Evangelho de São Mateus está muito perto
de São Marcos, está muito perto, acho que é o outro, né, que é São Mateus? Não sei. Esse aqui é de São Marcos. Está muito perto dos eventos. Outra coisa importante são esses 3 fragmentos que estão no Medland. Foi um pastor protestante que tinha estudado no Medland. Não é assim que se pronuncia, né? Essa universidade se pronuncia de um jeito esquisito o nome, Medan. É um jeito assim que eu não sei pronunciar, mas é muito peculiar. Não é como a gente fala o nome da santa normalmente. Ele tinha estudado lá, e essa universidade tem uma... Como é tão comum ter essas coisas, né, nas universidades? Uma espécie de sociedade secreta, sociedade discreta. E um dos lemas deles é, uma vez um homem do Medland, você é para sempre um homem do Medland. Então, esse pastor protestante foi para a Palestina, e lá ele conseguiu esses 3 fragmentos de papiros, e ele vai mandar para a universidade. E aí, muito tempo depois, esse papirólogo Heikki Kotkaniemi, que diz que é um super especialista, ele vai datar o papiro da década de 60. E também são trechos dos evangelhos. Então, esses são argumentos de crítica externa para provar que os evangelhos são documentos autênticos, ou seja, eles são aquilo que eles dizem ser. Há argumentos para dizer que os evangelhos contam a verdade naquilo que eles contam, isso pode ser analisado. Então, eu gostaria que ficasse assim, concluído. Vimos a argumentação que prova que os evangelhos são documentos autênticos. Eles são escritos naquela época, por pessoas que estavam lá, são documentos autênticos. Eles são aquilo que dizem ser. Agora vamos ver se essas pessoas contaram a verdade. Mas isso fica para uma outra ocasião. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.